Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 464 e minguando até 826 dias, 23 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, ok? Eu fiz a abertura desse título, né? Deste blog diário, né? Eu fiz a abertura dele, Enoque, o pai da vida, né? Este é o blog parte 2. Vou deixar a abertura dele na descrição do vídeo, né? Para que vocês possam acompanhar e entender, né, que a palavra ela se divide no bem e no mal. E ela se divide em boas ações e a más ações também, da mesma forma, certo? Ação e reação, aquilo que a gente tem que, muitas das vezes, reação, ela pode ser uma contestação, pode ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim, entenda? Quando você tem um contexto que é uma ideologia, que você cai na espiritualidade pela força da união, né, de uma certa forma, deixa os corpos flexionados para que eles possam ter consciência na sua palavra, na sua vida, e que tudo possa entrar em uma realização, né, sem você forçar ela, sem manipular, então tudo fica bom, certo? Porque não existe manipulação você manipular as pessoas pela a palavra da vida, não tem essa realidade, né? Todos nós estamos flexionados para trabalho social, até os atos consciente e inconsciente, todos nós estamos na espiritualidade de Cristo, ok? Todos nós estamos nessa espiritualidade. E o que é certo aqui, tudo aqui foi para conscientizar e não para manipular as pessoas. Não existe isso, certo? Deus, de quanto nós temos responsabilidade por nós, nós temos as nossas ações, né, sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós geramos cumplicidade, né? Ou a gente gera cumplicidade de uma forma, né, pelo um relacionamento corpo a corpo, onde você relaciona as pessoas mal, ou você gera uma cumplicidade porque você não sabe relacionar a si mesmo, seu corpo emocional. Sei lá, você não dorme direito, não vai a uma academia, não alimenta, tem um alimento saudável, né? Isso vai gerar em você umas consequências desses seus atos, né, que de uma certa forma você não de uma certa forma você não está se permitindo a se realizar de uma certa forma. Entenda isso. Existe essas possibilidades, ok? Então, não existe essa ideia de manipular, né? Tudo que Deus faz é uma flexibilidade, é graça sobre graça, para que as pessoas possam ter consciência em si, ok? Então, deixa aí tudo na descrição para que vocês possam acompanhar o antes, para que você possa acompanhar o depois, e também o que foi dito na abertura, que a abertura eu gosto de dar uma referência para ela, porque ela é, né, que vai comunicar o título, ela que vai dizer o que vai ser dito durante todo esses processos, né, enquanto o blog durar, ok? Enquanto ele estiver durando, ele vai estar se dividindo sobre essa ideia, né? Enoque, o pai da vida, né? Que de uma certa forma, Enoque é a palavra, né? Moisés, é no mesmo sentido que Moisés, da mesma forma, ok? Muitas ideológicos falam que é o livro de Moisés, né? Gênesis, livro de Moisés, mas entenda, tudo isso, a palavra pode se realizar no nosso interior, representando nós uma vez, ou ela pode ir para fora. E só isso.
Aí você vai entender que dentro de nós é uma espiritualidade. Não há nada que se possa testemunhar dentro de nós. Não há testemunho dentro de nós, porque nós somos nós mesmos e pronto, né? Eu não preciso ser ver uma pessoa testemunha. Deus precisa, de uma certa forma, formar o Cristo, fazer uma postura aqui para que as pessoas não fiquem incrédulas, porque tudo isso aqui, ó, existe, todas essas ideias, né, existe aqui na formação de Cristo, uma realização com corpos emocionais mesmo, certo? Porque as pessoas, elas são incrédulas, elas apenas acreditam no que vê, ok? Então, entendendo isso, vamos para esse contexto, fazer a leitura desse contexto e fazer uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, né? Com a dimensão Cristo, mas dimensões sociais, né? Fazendo uma mediação entre um e o outro, né? Eu vou produzir, né? Eu vou produzir os blogs diários, né? Depois eu vou vir com uma leitura corrida, né? Para 3, 4, até 6, né? Porque de uma certa forma eu quero acompanhar esse título todo, né? Não sei quanto é que eu vou fazer uma leitura corrida, para que vocês possam ter consciência aí sobre aquilo que está escrito, geralmente só na escrita, ok? Vamos lá para a leitura deste contexto, vamos nos conscientizar de tudo que está sendo dito. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Na tela do vídeo tem uma especificação da descrição do vídeo, do tag do vídeo. Você pode pesquisar isso no Google, ok? E acessar esses números, comentar isso com seus colegas sobre este blog diário de 464, underline, né? Aí vem a numerologia que vai minguar, que seria 826, blog diário. Esse é o tag, né? Ele tem como você relacionar esse tag, né, de todas as formas, ok? Numerologia, título é o tag, é o próprio tag, ok? Compreenda isso e permita, né, que Deus possa se realizar junto com vocês e que esse mundo possa ser um lugar melhor para todos nós, ok? Vamos lá pela leitura desse título, desse contexto. Vamos para a leitura desse contexto. Vamos lá. Todos os atos que têm a consciência nesta desmaterialização adquire um conhecimento com a falta do conhecimento do outro corpo. Isto explica que o conhecimento que liberta. Porém, se este conhecimento não for uma consciência, vai explicar a inocência desta palavra. Este ideal vai explicar os dois atos em conflito, que esteja em conflito com um corpo e outro. E se for pelo conhecimento, vai explicar Satanás, né? E sendo pelo a inconsciência, vai explicar a luz deste conhecimento. E de forma que um vai sustentar o outro pela verdade da palavra ou pela mentira dela. E da mesma forma que os atos que têm conhecimento, eles ficam flexionados para os dois, sendo sendo a verdade a consciência dessa vida e sendo a mentira a desmaterialização desta consciência. E de forma que as palavras de ambos fica se limitando um contra o outro no exterior de corpo, com ideais de pensamento sobre uma coisa e outra, dividindo o corpo emocional com a sua sociedade e a sociedade com o corpo emocional. O corpo emocional impedido de se realizar por causa dos conflitos das línguas, certo? Muito interessante. Vamos para a expressão livre para nós termos conscientização de tudo que está sendo dito. Eu tive uma dificuldade, eu vi, né, agora que eu estou fazendo a leitura, né, eu vi alguns erros, né, e
que eu poderia consertar, mas vamos seguir em frente, vamos para a gente não perder tempo. Depois eu faço esse trabalho com mais tempo, com mais dedicação. Faltou alguma expressão, eu repeti muito nas expressão e faltou uma expressão e repeti uma expressão, depois faltou uma coisa e outra. Vamos entender isso, né? Só para a gente conscientizar, né. Aí eu parei, né, para me conscientizar, eu tive essa complexidade para me relacionar isso na minha consciência, para que eu possa estar, traduzindo essa minha voz a vocês, de uma certa forma. Entenda isso. Todos os atos que têm a consciência nessa desmaterialização adquirem um conhecimento com a falta do conhecimento do outro corpo, né. Todos os atos que têm consciência todos os atos que têm consciência nessa desmaterialização adquire conhecimento com a falta do conhecimento do outro. Você já viu que a maioria dos atos consciente, né, ele, de uma certa forma, ele o que que eu falo desmaterialização? Eu falo de uma espiritualidade negada, daquilo que as pessoas poderiam realizar, mas elas não se realizam. Elas não se realizam, elas não têm essa realidade, não têm essa capacidade, eles não têm esse poder de desenvolver a sua consciência sobre o seu corpo emocional, para que você possa se realizar a ele. Então, o que que acontece? Os atos conscientes, eles ficam, observando isso e eles adquirem conhecimento com essas ignorâncias das pessoas, observando mesmo. Muitas das vezes eles se permitem uma coisa negada, né, como se fosse para ele mesmo. O que que eu quero dizer? Com outras expressão, vamos entender isso. Ó, às vezes você tem um filho de um rico, por exemplo, milionário, ele nunca sofreu escassez, por exemplo, ele não tem experiência de vida, ele não adquire experiência de vida, certo? Então ele não tem aquela realização da realidade sociais, daquele convívio, porque o dinheiro que ele tem, vai proteger todos os seus ideais, todas as suas coisas, ele vai se realizar em tudo, por exemplo, certo? Entenda isso. Aí, todos os atos que têm consciência nessa desmaterialização adquire conhecimento com a falta do conhecimento do outro corpo. Aí o que que acontece? Ele adquire e não tem aquela realização, não tem aquela formalidade de compreender aquela necessidade de outras pessoas, tá. Isto explica o conhecimento que liberta, este porém, se este conhecimento não for uma consciência, vai explicar a inocência deste outro corpo. O que que eu quero dizer, né, completando aquilo que eu estava tendo dito. Quando você não tem a experiência, você não tem uma palavra, conforme, alinhada, de acordo com aquela sociedade. Para você compreender uma pessoa, você tem que descer no nível dela. Uma pessoa que tem grande dinheiro, eles não têm uma boa, tipo assim, não tem uma realização. Hoje em dia consegue, com esse trabalho, com esse pânico, com esse crise de todo, hoje, todos nós caímos na espiritualidade de Cristo e conseguimos trabalhar isso na realização social, aonde as pessoas ela tem que trabalhar o medo, onde dinheiro já não tem mais importância, certo? Porque você entra em crise por uma coisa ou outra dentro da sociedade. De uma certa forma, você ganha experiência, mas tudo aqui é um exemplo. Você tem que viver para você se realizar. É só isso que eu quero dizer. Então, de uma certa forma, nem é questão de você ter ou não ter, é questão de você conhecer, você né, enxergar e adquirir conhecimento sem você ter crise, né. Que antigamente os corpos eles se permitia aquela crise, se permitia se nivelar de acordo com a sociedade, né. Naquele tempo de Emanuel, por exemplo, todos foram sacrificar sacrifício real daqueles seus corpos emocionais para se igualar à sua sociedade, para ter uma experiência com ele. Hoje não precisa mais disso, hoje você pode olhar só com os olhos espirituais absorver,
certo? Absorvendo isso, todas as crises dentro da sociedade, então você consegue se relacionar, certo? Aí o dinheiro ele pode proteger, por exemplo, se eu tivesse umas condições financeiras, eu não ia ter essa visão que eu tenho de escassez, né, de você sentir necessidade de algo, de você às vezes querer comprar alguma coisa para ajudar, para você falar: "Ah, eu quero comprar um SSD para fazer um armazenamento aqui, para o meu computador está travando, sei que tem lá", você não tem nada disso. Mas se eu tivesse essa ideia, se eu tivesse esse poder de resolutividade, talvez eu não tinha tanta consciência, eu não ia me colocar no lugar das pessoas que tá vivendo a mesma coisa que eu, certo? Não ia me colocar no lugar dela. Eu ia se tornar uma pessoa soberba, porque o dinheiro ia defender as minhas necessidades emocionais, eu não ia ter experiência para mim ter essas condições de falar daquilo que as pessoas vivem, por exemplo. Entenda isso? Um Quando você nasce num berço de finanças, de poder econômico, você fica de uma certa forma protegido, né, com esses seus interesses emocionais, do seu corpo emocionais. Mas vocês entram em crise da mesma forma pelos problemas sociais que tem dentro da sociedade, né. Como diz no fim desse texto, a sociedade ela divide com o seu corpo emocional e a sociedade vem contra você, o seu corpo emocional e você vai contra a sua sociedade. O campo fica dividido. Mas não vamos chegar lá, vamos seguir em frente com essa expressão livre. Isto explica que o conhecimento que liberta, isso explica que o conhecimento liberta, né? Explica que o conhecimento liberta. Porém, se esse conhecimento não for uma consciência, vai explicar a inocência dessas palavras. Este ideal vai explicar os dois atos em conflito que esteja em conflito. Eu repeti aqui, né? Os dois atos que esteja em conflito, né? Só isso. Eu repeti que esteja em conflito. Esse é um dos erros. Posso tirar essa parte aqui? Já vou tirar aqui logo, né? E este ideal vai explicar os dois atos em conflito. E se for pelo conhecimento, vai explicar Satanás, né? Porque o conhecimento, por que ele explica Satanás? É uma hierarquia. Existe aqueles conhecimentos que estão acima, né? Ele vem pela uma falsidade ideológica, né? Que tem aquele conhecimento e abaixo dele vai ficar as inconsciências, porque eles não vão governar pela verdade, eles vão governar pela falsidade, pela ideologia. Debaixo deles eles vão coisar. Aí dentro, depois mais tarde, depois mais para frente você vai ver que no corpo emocional esse ideal da ideologia ele vai ficar dividido sobre a sua realidade do seu corpo interior e sobre essas ideologias que vai cair para fora, direto para fora na ideologia, né? De toda a ideologia. Vamos lá. Sendo pela inconsciência vai explicar a luz. A luz aqui significativamente é a palavra. Vai explicar a luz deste conhecimento. E de forma que um vai sustentar o outro, né? Você tem do outro lado uma ideologia, né? A consciência ativa que está fora, de uma certa forma, caindo na ideologia, aí você tem aquelas inconsciências que vai relacionar essas ideologias, né? A outros, né? Ele pode relacionar diretamente o corpo ou ele pode relacionar diretamente a Cristo. O certo, o correto é você relacionar diretamente a Cristo, não o outro corpo, certo? Porque o outro corpo, eles vai ter a sua vida, eles vai ter a sua fonte, você não pode interferir na fonte do outro. Então relaciona essa ideologia a Cristo. Relaciona o poder a Cristo, certo? Para que de uma certa forma ele justifica todas as nossas falsidades. Entenda isso. E sendo pela inconsciência, vai explicar a luz deste conhecimento, né? Deste conhecimento, verdade ou mentira, realização ou não realização, vai ter aquele conflito, ok? E de forma que um vai sustentar o outro, né? Trocando palavras um com o outro, né? Você me dá um pouquinho de falsidade, eu te dou um pouquinho de falsidade. Ah, você quer ter harmonia, né? Dá um pouco de realização, você me dá um pouco de realização, né? Entenda isso. Pela, pa- ah, pela verdade
da palavra da vida ou pela mentira, né? Como eu estava tendo dito já, aqui eu já dei essa expressão livre, vamos lá. Pela verdade da palavra da vida ou pela mentira dela, e de forma que os atos que têm conhecimento, eles ficam flexionados para os dois, né? Ele fica flexionado pelos dois, como tenho dito, tem os dois olhos, no consciência interior, consciência exterior, né? E depois ele consegue fazer o trabalho social dentro desse mundo globalizado, dentro do Cristo, com a dimensão Cristo. Quando ele tem conhecimento nessa formação, nessas grandezas, as expressões deles ficam ricas, eles podem mediar qualquer coisa dentro da sociedade, se eles tiverem conhecimento em todas essas grandezas, né? Que é bonito. Ideologicamente, as formações de Cristo são uma ideologia, são uma ideologia. Bíblia significativa são ideologias, são tudo que Deus formou. Para quê? Para que todos nós ficamos unidos pelo mesmo propósito, pela palavra da vida, pela realização dessas palavras, para que agora o juízo de Deus venha, que todos nós entendemos as nossas responsabilidades sociais. Entenda isso. Sendo a verdade a consciência desta vida, sendo a mentira a desmaterialização desta consciência, né? Eu estou usando muito essa expressão desmaterialização. A desmaterialização é como você não tivesse uma realização, você não tem uma realização, você está aí artificialmente desejando as coisas sem realidade de nada, né? E não sabe como conquistar isso de uma forma honesta. Quando é um sexo, você tem que entender que o seu direito não é o direito do outro, o direito do outro não é o seu direito. Você tem que conquistar, você tem que se harmonizar com o corpo de outras pessoas. Você tem que trocar interesses sobre os relacionamentos até que você possa conhecer intimamente a pessoa e possa amar ela, ser livre para você amar, ela é livre para te amar. Você é livre para amar ela é livre para te amar, então vocês se amam, vocês não têm mais interesse, vocês só querem estar na presença do outro, né, se realizar, né, não deixando de fazer favor um para o outro, porque dentro de um relacionamento conjugal é sempre assim, um ajudando o outro de todas as formas, ok? Entendendo isso, mas entenda isso, de todas as formas. E de forma que a palavra de ambos fica se limitando um contra o outro, né? Fica se limitando um contra o outro. Deixa eu consertar aqui também, que faltou uma expressão. Um contra o outro. No exterior de corpo, com os ideais de pensamento sobre uma coisa e outra, e dividindo um corpo emocional com a sua sociedade. E a sociedade com o corpo emocional. E o corpo emocional é impedido de se realizar por causa dos conflitos das línguas, né? Tudo para fora aí. Você não sabe o que é ideologia, não sabe o que é a realizações pessoais, o que é a realidade sua. Então você pega uma ideologia e traga para dentro de você e fala que isso é verdade. É muito delicado vocês compreenderem, entenda? É muito delicado de todas as formas, ok? Compreenda isso, relaciona isso nas suas consciências, entenda as várias possibilidades de você estar entendendo isso de todas as formas. As palavras que saem, as palavras que voltam, né? Todas as coisas que nós estamos relacionando, ok? Dentro da sociedade. É igual eu tenho dito, o certo é você relacionar esse poder diretamente a Cristo, certo? Entenda isso. Essas negações, essa ideologia relacionam diretamente a Cristo. A maioria dos atos, eles não relacionam diretamente às pessoas, mas automaticamente eles vai suando as suas palavras e as pessoas vai gerando crise sobre as suas expressões, mas como eles não sabem que é ideologia, eles geram a crise. Não era para gerar crise, certo? Os atos que têm paz, têm alegria com Cristo, né? Não tem estresse emocional, eles fazem o trabalho relacionando somente a Cristo, então eles não vai pela crise das pessoas, eles se preocupam com as suas vidas, mas as pessoas que estão aí absorvendo a crise, a ideologia, não a coisa crise, vê o político aí, eles já entram em crise já, porque eles estão demonstrando o tanto que ele é falso, o tanto que ele é mentiroso, né? O tanto que ele está incomodado com a vida dos outros, pelo que os outros têm, né, pelos que os outros não têm, se ele tem, o outro tem dinheiro, você não tem. Isso demonstra que você é falso. Quando você demonstra uma independência de outro corpo emocional, mostra o tanto que você é falso.
você é falso, você é emocionalmente falso, certo? Você está se desmaterializando o seu corpo, a realidade do seu corpo. Você está se perdendo sobre a falsidade de um corpo e outro. Entenda isso. Vamos para este próximo contexto. Vamos lá. Esta manobra, e quando for consciente, este mesmo pode se escapar de vossas crueldade pelo tempo determinado dessa mesma maldade. Porém, e quando este não estiver a consciência, este mesmo fica preso em vossos corpos emocionais pelos mesmos motivos a que foram preso e por causa do tempo. Esta, estar preso significa colocar o verbo contra Deus pela imagem do corpo e adorando Jesus do relacionamento social. Isto sim, por causa do tempo que contradizem as vossas realização no corpo. Muito interessante, né? Tudo aquilo que eu já estava entrando a falar, né? Aquilo que as pessoas se incomodam, né? Fazendo uma comparação sobre os atos conscientes e os que não são conscientes. Vamos de novo fazer a expressão livre sobre esse contexto para a gente entendê-la em parte. Esta manobra, e quando for consciente, este mesmo pode se escapar de vossas crueldade pelo tempo determinado dessa mesma maldade. O que é escapar das crueldade? Eu estou relacionando a Cristo, tudo a Cristo. Eu não estou nem aí pelo que o corpo emocional pensa de mim, né? Se eu estou fazendo bom, se eu estou fazendo ruim, se eu sou, né, se eu sou aquilo, se eu sou aquele outro, né? Não importa. Eu sei o que eu sou, não me interessa a opinião de pessoas que estão em crise. Ah, não está em crise, quer relacionar a mim uma coisa boa? Tudo bem. Eu falo a verdade para você, você fala a verdade comigo, eu me realizo comigo, eu me permito, eu abro a minha porta para você, né, de uma certa forma, e você abre a porta para mim para que nosso corpo fique nos realizando pelos mesmos sentidos, pelas mesmas realidades a qual nós estamos relacionando os nossos interesses um para o outro. Tudo bem. Verdade para você, verdade para mim, tudo bem. Ah, não é verdade, eu sou verdadeiro, ele é falso? Ou eu sou falso, ele é verdadeiro, né? Tudo bem. Cada um está demonstrando, cada um segue o seu caminho. Quando você tem uma consciência de entender o que é certo, o que é verdade, o que é mentira, você já fala, né, negado, simplesmente negado. Eu não preciso relacionar isso. Eu entendi, eu vi que está negado, não preciso relacionar. Você entenda que as pessoas que ela está te negando, não. Existe possibilidade de uma inconsciência relacionar uma coisa negada para você, que ela mesma não saiba que ela é uma negação. A inocência, ela faz isso. E ela pode ser sincera com aquilo que ela está expressando, porque o que vale é o sentido, não são as palavras, ok? Compreenda isso. E hoje em dia ela ganha muita complexidade, porque as expressões, ela ganha muito sentido por causa da significação, ela ganha muito sentido. Mas então, o que eu quero dizer? Existe possibilidade disso acontecer, ok? Mas eu entendo que se ela está se movendo e se comportando mal, eu vou entendendo que não é só uma expressão, é uma coisa má mesmo, porque o comportamento ele vai dizer diretamente como a pessoa é, o que que ela está se movendo, realidade. O que que acontece? Vamos entender isso de uma outra forma. Você está relacionando uma pessoa. Você vai conversar com ela saudável, tranquilamente, mas de repente ela te resolve agredir a você. Significa que a palavra dela está alinhada para o mal, certo? Está alinhada para o mal. Ela está expressando e está gritando pelas mesmas coisas. Ah, mas aí ela entendeu o que que é significação, entendeu o que que é, né, sentido de corpo emocional, o que que não é, que tudo hoje é negado. Então ela está usando uma expressão significativa para determinar certas coisas. Então eu tenho que considerar aquela sua expressão, eu tenho que considerar. Aí não vai significar que a pessoa deixou de gostar de você, ou se ela gosta mais, se ela gosta menos, é de simplesmente ela está acompanhando o raciocínio ideológico pela força da união, para que todos nós fiquem unidos. Entenda isso? Significa que a pessoa é amorosa. Quando a pessoa é ideológica, né, está no trabalho social, não significa que ela é ruim. Significa que ela está no ato missionário.
Entende? Quando ela vai relacionar corpo a corpo com essa ideia que eu estou dando, de eu entender a pessoa, ela pode me conhecer o meu proceder e ela pode, de uma certa forma, relacionar as ideologias a qual eu estou introduzindo à consciência dela, entender isso. Ela pode fazer isso? Pode. Certo? É certo? Não é certo. Mas eu posso entender que isso é um carinho, um respeito para com o meu trabalho, para com a minha missão. Entenda isso. Porém, e quando este não estiver consciência, este mesmo fica preso em vossos corpos emocionais, pelos mesmo motivo a que foram preso por causa do tempo, né? Por mesmo motivo foi preso por causa por que que ele foi preso por causa do tempo? Por que que, de certa forma, houve uma prisão das inconsciências, né, digamos assim, as em prisão, de você não ter acesso à realidade, à realização. Por quê? Pelo pecado, né? As pessoas, ela veio pelo mesmo motivo, e ela pelo mesmo motivo, pelo pecado, né, que foram presos no tempo, né? O tempo é ele que prende nossos corpos a essa ilusão grandiosa, ele que prende nossos corpos. Aí, não estou falando de uma prisão de como se nós estivéssemos encarnado numa falsidade, não é isso, porque o nosso corpo interior, ele é espiritualmente, ele é espiritual. Você pode confessar a mentira e continuar espiritual, porque a mentira e a verdade são uma espiritualidade de Deus, certo? Não importa, você está falando de você interiormente, você vai dar uma ideia que estivesse, né, tivesse habitado, se estiver falando do outro, dá uma ideia que estivesse desabitado, mas dentro de nós somos espiritual. Aí o que prende nós, é a ideologia, é o tempo, é a ideologia que se está se aplicado no tempo. É ele que prende nossos corpos emocionais. Tudo aí nós estamos presos dentro de Cristo. Por uma falta de realização da nossa consciência interior. Quem fica preso no tempo são os nossos corpos, não os nossos espíritos, porque o nosso espírito, ele é espírito, entende? A nossa consciência interior, ele é consciência interior. Ele vai representar o nosso corpo interior uma vez e pronto, acabou. O que vai para fora aí, eu posso estar entregando uma coisa falsa, uma coisa verdadeira, não importa. De forma que se a minha consciência estiver habitada no meu corpo, eu vou representar o meu corpo emocional. Por exemplo, eu quero falar alguma coisa de mim. Vamos falar uma coisa aqui, né, para a gente entender. Eu vou falar alguma coisa de mim, qualquer coisa, né? Eu vou falar de mim, por exemplo, né? Eu não vejo nenhuma expressão aqui. Vamos supor, toda hora que eu falo de mim mesmo, eu estou falando de quê? De uma consciência minha que esteja habitada, né? Dependendo da situação, essa consciência pode ser uma coisa divina também, porque Deus, ele é espírito e nos realiza junto com nós, com o nosso corpo emocional, no nosso interior. O que vai para fora é igual eu tenho dito na abertura desse título, tudo é escuridão, tudo é abismo, tudo é escuridão, tudo é abismo. Eu posso dar uma luz, uma realização do meu corpo emocional? Posso, ok? Posso fazer isso. Estar preso significa colocar o verbo contra Deus, né? Eu tá me expressando alguma coisa contra a realidade de Deus, ok? Pela imagem do corpo e adorando o Jesus do relacionamento social. Isto 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 sim, por causa do tempo que contradiz as nossas realidades no corpo, ok? É muito interessante esse finalzinho. Isto sim, por causa do tempo que contradiz a nossa realidade no corpo. Entende? Que eu falei no corpo, para a gente entender. Aqui eu vou trocar essa expressão Deus por Cristo. Estar preso significa colocar o verbo contra Cristo, ok? Verbo contra Cristo, não contra Deus, porque o Deus, ele sempre vai estar no nosso interior. Quando a gente vamos compreendendo as coisas, fica fácil para a gente, de uma certa forma, levar a consciência. Isso demora tempo para que a gente possa alinhar toda essa expressão. Compreenda isso, ok? Então, entendendo Deus primeiro no nosso íntimo e Cristo por segundo plano, porque a sociedade de Deus está em Cristo, ok? E Deus está no nosso interior. Estar preso significa colocar o verbo contra Cristo, pela imagem do corpo
e adorando o Jesus do relacionamento social. Isto sim, por causa do tempo que contradiz as vossas realizações no corpo. Né? Explicando aqui mais uma vez essa ideia de alinhar a expressão, o alinhamento da expressão ela é muito, muito importante, porque quando ela estiver bem alinhada, ela mesma falar por si, vai falar por si, porque não é a mesma forma, não é a mesma coisa Deus e não é a mesma coisa Cristo, porque Deus ele tem a vida, o Cristo ele tem a consciência dessa vida. Para você explicar isso é uma coisa e outra. Deus pode ser, né, ele é, de uma certa forma, ele é a nossa consciência interior, ele é o próprio Cristo, ele pode, porque Deus é a própria ciência do bem e do mal. Mas quando a gente falamos de Cristo, a gente temos que separar, porque dentro do Cristo que vai dividir o bem e o mal. Deus não se divide sobre o mal, e porque Deus ele é sempre bem, ele sempre criou as coisas perfeitas para nós. Então Deus não se divide. É igual no tempo, bem no início, eu estava lembrando de umas matérias, uns conteúdos que eu produzia, dizendo que Deus não tem trindade. Ele é espírito, ele é poder. Então é isto que explica Deus, certo? O Cristo é uma ciência das conscientizações dos corpos, sobre a conscientização da vida, né? E sobre a realidade dessa consciência da vida, tudo aplicado no corpo, certo? Tudo aplicado no corpo. Aí Deus pode, tanto no exterior do corpo, no Cristo, pode voltar para o interior? Pode, porque Ele é Deus. Porque Deus é a própria ciência, mas o Cristo ele é apenas uma ciência que se divide os nossos corpos emocionais sobre o bem e sobre o mal. Aí ele não é um poder, porque Deus é o poder, a vida, a glória dele, a glória dele que é a vida. É ele que criou essa grandeza aqui. Aqui é uma formação e uma disciplina, só isso, só isso. Só isso. Aí você vai ter um terceiro, por exemplo, um terceiro poder. Não tem terceiro poder. Não tem, só tem um poder. Deus é Pai e é Filho. Deus é Espírito e é Santo. É só isso. Só isso que explica Deus. O Cristo, ele de uma certa forma, ele traz uma consciência, traz uma disciplina, né? Eu amo muito por causa dessa flexibilidade, né? Às vezes eu fico falando com Deus, às vezes eu fico falando com Cristo, né? Falando com Deus ou com Cristo, para mim tanto faz, porque com Deus, quando eu tenho entendimento sobre essa grandeza, lindeza, eu vejo Cristo flexionado, eu fico pensando comigo, Cristo, você tem que ser Deus. Você tem que ser Deus, você é tão grandioso, né? Você ter poder sobre o bem, sobre o mal, né? Ter poder de julgar as pessoas. Só Deus pode fazer isso, né? De ter consciência em tudo. Mas não, porque a nossa origem, a nossa realidade é essa aqui. Ó. Deus fez o homem perfeito, Deus não comete erro, é só isso. Mas aqui nós estamos aqui entrando no juízo, aí então entra a perfeição do julgamento de Deus. Mas não significa que Deus tem dois poderes. Ele é um com o poder dele e o poder é um com ele. Pronto, acabou, né. Aí o Cristo, ele é um juiz, ele é um julgamento, né, desse poder, desse mesmo poder, né, a consciência desse poder, é você entender que ela existe, entender que esse poder existe, é só isso. É só isso que explica tudo uma espiritualidade mesmo, sobre as expressão, sobre a coisa, sobre a expressão do bem e do mal, sobre a palavra da vida e a palavra da morte, só isso, né que uma determinada situação que o Cristo vem representar a morte do poder de Deus, que é a consciência de Deus, né, é a consciência do poder de Deus, né, que vai tomando todos os corpos aí e formando esse juízo, essa grandeza que ele tem. Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, ok? Faça isso, né? Faça comentário com seus colegas quando você tiver a liberdade e entender que isso é uma coisa boa, né? Que você entender que é uma coisa que está soando para o bem de todos. Se você não compreendeu, não faça nada. Só fica no seu canto, né? Se resguarda, fica no seu canto, vivendo a sua vida do jeito que você acha que é certo mesmo, não tem problema. Então faça quando você estiver liberdade, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossa consciência entre a vida e a morte.